de uma mulher que era rejeitada, uma mulher que vivia uma situação devido à sua nação, que foi subjugada à situação do opróbrio, da humilhação. Mas quando ela teve encontro com Jesus, houve mudança de vida, mudança de trajeto, mudança de personalidade. Porque Jesus, ele trabalha até na personalidade do homem. Jesus, ele muda a personalidade do homem, Jesus trabalha, né, na parte psicológica, Jesus trabalha na parte mental, Jesus faz por completo na vida do homem. Aqui em João 4, nós vamos estar lendo sobre a passagem de Jesus necessária por Samaria. E o contexto bíblico vai narrar a abertura da Bíblia dizendo: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Se Jesus foi outra vez para a Galileia, de certa forma, Jesus já havia passado várias vezes por Galileia, porque aqui é bem claro dizer que ele foi outra vez para a Galileia. Aí o versículo 4 me chama bastante atenção pelo contexto bíblico, que vai dizer assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Quando você vai estudando o contexto, você vai entender a necessidade que houve naquele exato momento de Jesus fazer uma passagem por Samaria. Porque por uma alma, por uma vida, né, o Senhor, ele fazia, né, alguns percursos para chegar até o seu objetivo, para transformar, para libertar aquela alma, aquela vida. E Jesus bem sabia, porque ele é um ser poderoso e supremo, que naquela localidade existia uma mulher que necessitava de uma transformação de vida, uma transformação peculiar de Deus na sua vida. Pelo contexto, vamos dar continuidade, que diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho Jacó. E estava ali naquele lugar, e estava ali a fonte de Jacó. Então essa fonte era a fonte, dava-se o nome de fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado, afadigado, né, do caminho, assentou-se. Né? Vamos observar que Jesus também cansava, porque Jesus, naquele exato momento, ele era humano. Então ele sentia tudo, todas as paixões, tudo que a gente sentia, Jesus também sentia. Então Jesus sentiu cansaço. Devido ao seu cansaço, ele resolveu sentar junto àquele poço. E esse ocorrido foi exatamente a hora sexta. A hora sexta dá-se ao meio-dia. Então esse ocorrido aconteceu quase a hora sexta, quase. Se era quase a hora sexta, significa que não era totalmente meio-dia, né? Era quase a hora sexta, não era totalmente ao meio-dia. Então era quase ao meio-dia. Deveria ser uma 11 e pouco por aí. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Naquele exato momento, Jesus cansado, Jesus senta na fonte, na fonte de Jacó. Jesus senta naquele exato momento, basicamente quase a hora sexta. E nesse exato momento vem uma mulher, né, ali com o cântaro na mão para pegar água para tomar. Aí o versículo 8 vai dizer: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, os seus discípulos foram comprar alimento e Jesus permaneceu a descansar junto do poço. Só que mesmo Jesus querendo descansar ali por algumas horas, aquilo ali foi algo, eu posso dizer, algo
proposital, porque Deus sabia que naquele exato momento, aquelas mediações, naquele lugar que Jesus estava, iria aparecer alguém que precisaria de uma urgência de transformação na vida, e esta pessoa era aquela mulher que morava, era a mulher que morava em Samaria. Vamos observar. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque Jesus estava cansado. E quando Jesus estava cansado, automaticamente Jesus teve sede. E Jesus já tinha visto, Jesus ele conhece tudo, ele vê tudo. Ele já sabia a necessidade em que aquela mulher precisava de ter um encontro com ele. Só que Jesus foi dando abertura àquela mulher. A primeira conversa que Jesus tem com essa mulher samaritana é pedindo a ela água de beber. Aí ela fala para o Senhor, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Naquele momento, naquele tempo, eles não poderiam ter comunicação. Eles não poderiam falar. Por isso que aquela mulher, ela foi exatamente aquela hora para pegar água no poço, porque era um momento, talvez, assim, que não tinha judeus ali por perto, né? Era uma hora que o sol estava bem escaldante. Nesse exato momento, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria da água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Pois tens a água viva, pois onde tem água viva? Ela mostrou a situação daquele exato momento presente. Ela queria dizer, olha, o Senhor me pediu água. Nós, samaritano, não podemos comunicar com os judeus. Ainda mais se for homem. Outra coisa, o Senhor não tem como tirar essa água. E como o Senhor pode me dar água se eu não vejo, né? Eu vou dizer assim, aqui, eu não vejo nada nas suas mãos, né? Eu não vejo nas tuas mãos. Mas com que o Senhor vai pegar água para me dar? Essa água viva. Aí ainda diz assim, ela diz a situação em que o poço era. Porque ela falou, o poço é fundo. Ou seja, você me ofereceu dessa água, você me ofereceu água, mas o poço aqui, se você não sabe, ele é fundo. Não tem como você me dar de beber. Aí, continua a conversa. És tu maior do que Jacó? Ela falando para Jesus. O nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seus gados? Ou seja, és tu melhor do que Jacó? Nesse poço aqui, que foi feito por Jacó, ele sendo nosso pai, ele bebeu do poço, os seus filhos e seus gados. Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Jesus foi específico. Jesus foi específico e claro em dizer, olha, qualquer que tomar dessa água do poço de Jacó, terá sede. Qualquer que tomar dessa água, terá sede. Vamos continuar. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, esta água aqui, esta fonte, esse poço, é terreno, sacia a sede física do corpo, da carne. Sacia a sede física do corpo, da carne. Mas naquele momento, Jesus não estava falando com aquela mulher sobre a água do poço. A visão da samaritana era do poço. A visão dela era curta. Ela via somente o poço. Ela não via além, porque ela não estava entendendo o que Jesus falara para ela naquele exato momento. Então, a visão dela ela estava com os olhos ficcionados, né? Ela estava com os olhos
a sua visão, a sua conversa com o mestre, ela não tinha se ligado, ela não tinha situado que a sua conversa com o mestre era específica, na visão dela, era específica ao poço de Jacó. Mas na visão de Jesus, era específica à fonte, ao poço de água viva, que era ele mesmo, Jesus o Nazareno. Só que aquela mulher, naquele momento, ela não tinha entendido ainda. A visão dela estava terrena, a visão dela estava no poço, que poderia saciar a água, a sede dela por alguns momentos. Eu vou parar e vou dizer, quantas vezes nós estamos com a nossa visão olhando só para aquela situação e nós achamos, não tem jeito, o poço é fundo, não tem resposta, não tem condição, não tem como ser solucionado, é difícil, porque esta visão humana, a visão humana, nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós vemos carnal. Mas Jesus estava falando com aquela mulher, não é da forma carnal física, é espiritual. Quando o ser humano transforma a sua visão carnal em espiritual, ele começa a ter acesso, ele começa a ver, ele começa a entender algo espetacular. Algo de Deus, ele começa a ver algo espiritual. Então, enquanto você não consegue ver e enxergar o lado espiritual sobre a questão da água e do poço, você vai permanecer como a mulher samaritana. Ei, o poço é fundo. Como vai me dar de beber? O poço é fundo. Quantas situações da nossa vida que nós olhamos para a profundidade da situação. Isso aqui é forte. Quantas vezes nós olhamos para a profundidade da situação? Nós olhamos para o fundo, nós olhamos para lá para baixo. Só que nós esquecemos de olhar para o alvo. A Bíblia fala, eleva meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto eu estiver olhando para a profundidade do poço, isso aqui é forte, agarra. Enquanto eu estiver olhando para a profundidade do poço, a minha visão é mera a terra. A minha visão é mera a situação, o legado e o problema. Mas quando eu tiro a minha visão da profundidade do poço, da circunstância, da situação dolorida, da situação depressiva, da situação de perda, da situação de dor, e olho para os céus, eu não vou ver mais a profundidade, eu não vou ver mais a dificuldade de ter acesso àquilo que Deus prometeu para a minha vida. Existia uma barreira, existia várias barreiras, uma, duas, três, várias barreiras, no contexto da história desta mulher samaritana. Ela começou a observar os obstáculos, ela começou a ver e a detalhar e a insistir nos obstáculos. Ei, eu te falo nessa noite, para de olhar para os obstáculos da vida. Para de canalizar a tua visão nos obstáculos da vida, porque são esses obstáculos que frustram a nossa visão, que frustram a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Enquanto você está olhando para os obstáculos que está surgindo agora na tua história, na tua vida, o inimigo está ganhando tempo, o inimigo está ganhando ocasião, o inimigo está ganhando oportunidade e ele vai persuadir, ele vai iludir a sua visão. A sua visão não pode ser ilusória, a sua visão tem que ser visão de Deus, visão de águia. Você não pode olhar para os obstáculos, você não pode olhar para a profundidade do poço. Você tem que crer que mesmo estando no profundo, mesmo estando difícil, a sua visão, ela tem que ser categórica. Ela não pode analisar aquilo que traz dificuldade para você conseguir aquilo que você precisa. Essa mulher estava ligada nos obstáculos, porque podemos entender, eu vou falar aqui de mim mesma, que ela vivia uma vida um pouco difícil, uma vida um pouco cansada, uma vida um pouco afadigada, uma vida um pouco desmoralizada, uma vida um pouco desnutrida. Ela precisava de uma nutrição diferente.
Porque aquela água que ela bebia todos os dias, que ela ia ali pegar quase ao meio-dia, não era o suficiente para curar, para sarar, para resolver a situação e a causa que ela estava vivendo. Aquela água era basicamente para saciar a sede física, mas não poderia saciar, não poderia libertar, não poderia transformar a tua parte espiritual. Então ela estava agarrada no contexto em que sobrara para a tua vida. Ela estava agarrada no contexto em que, mediante a situação do legado, era a única opção de escolha que ela tinha na tua vida. Mas quando ela tem encontro com Jesus, Jesus torna novamente falar com ela, com eficaz, com autoridade. Jesus fala: ei, esta água que eu lhe der, essa água que você tomar, nunca mais você terá sede, porque essa água, ela jorra da vida eterna. Essa água que você tomar vai levar você a entender as coisas eternas, as coisas de Deus espiritual. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Sabe por que ela fala com Deus, com Jesus assim? Porque não era fácil ela estar naquele exato momento, a quase ao meio-dia, ao sol escaldante, a hora inapropriável, a hora mais difícil que aquela mulher ia pegar água com cântaro. Ela trazia aquela água e era um percurso difícil, era um percurso complicado. E ela não queria repetir aquela situação, ela queria se livrar daquela situação. Então ela fala para o Senhor: dá-me desta água para que eu não venha mais, para que eu não volte a essa situação de opróbrio, para que eu não volte a essa situação de humilhação, de repriminação, de discriminação. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero estar voltando a este poço, a esse horário, porque isso a minha situação me leva a optar por essa hora, a este horário estar aqui. Aí Jesus disse Jesus: vai e chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus já conhecia. Aquela mulher precisava ser trabalhada no seu emocional, no seu sentimental, na sua parte física, mental, espiritual, no seu emocional, na sua parte sentimental. Porque além daquela mulher vivendo a vida difícil, ela não tinha um lar, ela não tinha uma família, ela era uma mulher desamparada. Ela vivia com vários homens, mas nenhum daqueles homens puderam dar para ela o que ela precisava, que era a vida eterna. É tanto que o Senhor diz para ela: dissestes bem, tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu. Então eu posso entender que aquela mulher vivia, ela não era feliz na tua vida sentimental. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Quando Jesus revela para ela o contexto da tua vida vivida, ela fala: agora eu sei que tu és profeta. Ou seja, naquele exato momento, os olhos daquela mulher já não estavam mais no poço fundo, gente. Os olhos daquela mulher já não estavam mais no poço fundo. Ela esqueceu o poço, agora ela queria tomar da água da vida. Ela queria ter acesso à vida eterna. Ela queria entender. Jesus continua dizendo para aquela mulher. Ela continua falando: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é o Espírito, importa que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso que o Senhor está falando. Entendeu? Ela disse para Jesus: tudo isso que o Senhor está me dizendo, o Messias virá e vai anunciar. Aí Jesus disse:
Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Ou seja, eu sou o Messias, eu já estou aqui falando contigo. E nisso vieram os seus discípulos. Nesse estar de tempo, Jesus conversando com a mulher. Os discípulos já vêm com os alimentos comprados. E se maravilharam quando viu Jesus conversar com aquela mulher. Porque não podia, na visão deles não podia, porque era samaritana. E Jesus deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com eles. Então, naquele momento que Jesus tem uma conversa com aquela mulher começa a entender que ele é o Cristo. Só que ela não quer a bênção somente para ela. Ela também vai dividir. Ela larga o cântaro do opróbrio, o canto da humilhação, o canto do desprezo, o canto da dor, o cântaro da dor, o cântaro do sofrimento, da situação em que vivia, o cântaro que subjugava a situação caótica que vivia, porque a partir daquele momento ela teria uma nova história, então ela tinha que largar o passado para trás. E ela vai e convida mais alguém e fala do que Jesus havia feito na vida dela. Agora eu vou dizer para você, às vezes a gente está como essa mulher samaritana, olhando para a profundidade do cântaro, para a profundidade do poço. A gente olha para os problemas e Jesus está do nosso lado. Jesus está sentado do nosso lado dizendo: olha para mim, olha para mim. Para de olhar para os obstáculos da vida. Para de olhar para os problemas da vida. Eu tenho o poder de agir na tua história. Eu tenho o poder de agir no teu casamento. Eu tenho o poder de agir na tua casa. Eu tenho o poder de agir nessa enfermidade que para você é causa perdida, que para a medicina não tem mais jeito. Eu tenho encontro contigo, eu estou do teu lado. Para de olhar para a dificuldade, para os problemas, para os obstáculos da vida. Eu sou a fonte da vida eterna. E eu quero que você tome da água que eu lhe der. Porque se você tomar, nunca mais terá sede. A partir do momento que aquela mulher tem um encontro com Jesus, que ela entende, que ela começa a entender a visão espiritual, ela começa a ter uma nova vida. E aquela mulher mudou de vida. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela começou a ser uma adoradora e trazer mais pessoas para conhecer o Mestre. E é o que Deus fez na vida o que Jesus fez na vida da samaritana, Ele quer fazer na tua também. Talvez você está vivendo um legado de dor, de humilhação. Você todo dia faz o mesmo percurso. E você fala com Deus. E você já está ao ponto de desistir. Porque a situação que você vive agora é uma situação difícil. Mas o mesmo Jesus que teve um encontro com a samaritana, que ela não entendeu muito no instante, Jesus também vai ter um encontro com você. Talvez neste momento você não está entendendo, mas eu vou dizer para você: Jesus está sentado do teu lado. Jesus está sentado do teu lado. E ele diz: eis que a água que eu lhe dou é a água da vida eterna, e nunca mais terá sede. Nunca mais sentirá só, porque eu sou o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Não te deixarei em momento nenhum. Assim, a vida daquela mulher, ela teve um encontro com Jesus. Oh, coisa linda, coisa maravilhosa. Quando o homem tem um encontro com Jesus, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. A vida dela nunca vai ser a mesma. O que você está esperando para ter um encontro com Jesus? O que você está esperando? Para de olhar para o obstáculo. Para de olhar para o poço fundo. É tempo de você largar o cântaro e ir em busca, porque Deus tem o melhor para você. É tempo de você esquecer o passado e começar uma nova história. Porque o mesmo Deus que teve encontro com a samaritana, Ele também vai ter um encontro contigo. Larga o cântaro. Larga esse cântaro do passado, esse canto de dor, esse canto de tristeza, de humilhação. Porque a partir de hoje, o próprio Jesus vai te dar a água da vida eterna. Beba desta água e se sacia. E seja curada, e seja liberta, e seja restaurada, e seja restituída os teus sonhos, os teus projetos, a tua visão espiritual, tudo aquilo que está difícil, tudo aquilo que está impedindo, todos os obstáculos já caiu por terra. Você não vai enxergar mais os obstáculos, você vai começar a enxergar